Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio João. E hoje eu vim trazer uma questão um tanto polêmica. E aí, levar as crianças para a salinha ou deixar as crianças dentro da igreja? Essa é uma dúvida um tanto polêmica, levar as crianças para a salinha ou deixar dentro da igreja. Muitos pastores, pais, dividem opiniões sobre esse assunto. Alguns falam que é melhor a criança ficar dentro da igreja, prestando atenção no culto, participando do culto como os adultos. Outros falam que é melhor ela na salinha, porque aí vai ter um culto na linguagem dela. Outros acham que a salinha é um lugar simplesmente para brincar, preferem que as crianças fiquem dentro do culto. Tem várias opiniões. E hoje eu vim trazer a minha opinião sobre isso, o que eu acho sobre a salinha. Eu nasci em Assembleia de Deus. A cultura de salinhas em Assembleia de Deus demorou um pouco mais para ser colocada. Tem igrejas batistas, por exemplo, que tem salinha já há 50 anos. Tem esse culto separado para as crianças. Em Assembleia de Deus demorou um pouco mais. Na minha igreja mesmo, foi colocada a salinha quando eu estava entrando na adolescência. Eu praticamente não peguei salinha na minha igreja. Só que hoje nós temos. Na minha igreja mesmo, aos domingos e às terças-feiras, tem salinha. No domingo nós temos 3 classes. Tem a classe do maternal, que são as crianças de 2 a 5 anos. Tem a do primário, que é de 6 a 8, e a dos juniores, que é de 9 a 12, que é a sala que eu dou aula. Mas tem pais que falam, salinha pra quê? Eu cresci aqui na igreja, sentado do lado da minha mãe no culto, nem por isso eu desviei, eu continuo aqui. É aqui que a criança tem que ficar, tem que prestar atenção na palavra. Só que nós sabemos que as coisas foram evoluindo com o passar do tempo. A própria pedagogia ensina isso pra gente, que pra criança aprender melhor, ela precisa estar na linguagem dela. Isso não quer dizer que quem cresceu sentado na igreja como eu, não aprendeu nada. Não, tem muita coisa que eu aprendi criança na igreja. Eu prestava atenção na palavra. Só que era muito menos do que as crianças prestam na salinha. Porque na salinha o culto todo é na linguagem deles. O culto todo é feito para eles entender. Tem assuntos bíblicos, por exemplo, que é pregado numa palavra no domingo, que são tão complexos que uma criança não entende nada. Tem vezes que um adulto não entende nada, porque a teologia é algo muito difícil de se explicar em alguns aspectos. Imagina uma criança. E na salinha, tendo um culto na linguagem dela, ela vai entender melhor. Mas é aí que entra algo muito, muito importante. Quer fazer salinha? Quer fazer isso dar certo? Quer ganhar o respeito dos pais, dos pastores? A salinha tem que ser levada a sério. Salinha realmente não é lugar da criança brincar. Ninguém tira a criança do culto para levar a criança para brincar. Lá na salinha pode sim ter um momento de descontração, mas a salinha precisa ter o culto das crianças. Precisa ter adoração, oração, palavra, tudo na linguagem das crianças, mas não pode deixar nada de lado. A salinha tem que ter objetivo. Você vai pegar as crianças do pai lá dentro da igreja, vai levar para a salinha para pregar a palavra de Deus para elas na linguagem delas. Se você pega a criança e leva para a salinha para brincar, para ficar fazendo desenho, realmente a salinha não vai ser respeitada. É melhor ela ficar lá dentro da igreja mesmo. E salinha também não serve para pegar a criança do pai, levar lá para a salinha para o pai assistir o culto tranquilo. Não é nada disso, vocês não são babás. Vocês estão lá para ensinar uma base bíblica para as crianças. Uma base bem estruturada. Quando for fazer uma salinha, se na sua igreja for começar agora uma salinha, busque bons materiais didáticos. Tem muitos na internet, materiais que seguem uma sequência. A criança de pequena vai começar a aprender as histórias básicas, vai crescendo o conteúdo. Imagina só uma criança que vai para a salinha dos seus 2 aos 12 anos, que começa a estudar um bom material. Lá de pequenininho ele vai aprendendo as coisas básicas, criação do mundo. A sala do maternal mesmo, uma das primeiras revistas que tem, é a da criação do mundo. Cada domingo fala sobre um dia da criação. É algo bem básico, bem mastigadinho, justamente para a criança guardar aquilo. Cada semana aprende sobre uma coisa que Deus criou. Quem olha, vê uma liçãozinha desse tamanho e fala, nossa, é muito pequeno. Mas é isso que a criança vai captar naquele dia. Depois a criança vai crescendo, vai para a sala do primário, já vai aumentando o conteúdo. As lições já são maiores, as histórias mais difíceis de compreensão. Nos juniores já vai trazendo algo mais para o nosso dia a dia. Lições práticas, coisas que eles não podem, que eles podem fazer. Então salinha, se ela é levada a sério, se ela é feita com amor, com dedicação e com propósito, ela é muito boa para as crianças. Mas como eu disse, isso é quando ela é levada a sério. Se você quer que o ministério infantil da sua igreja seja levado a sério, se você quer que os pais apoiem a salinha, que os pastores apoiem as salinhas, mostre para ele que você está fazendo um trabalho de qualidade, um trabalho sério. Você não está brincando com as crianças, mas você está passando a Bíblia para elas na linguagem que elas entendem. Acredito que todo pai assim vai valorizar a salinha. Eles vão ver que a criança está aprendendo,
vai ver que a criança está gostando, vai ver que a criança vai mudando, porque a palavra de Deus tem esse poder sobre as crianças, sobre os adultos, ela muda o nosso caráter. Eu acho até meio assim eu falar, porque eu amo tanto trabalho nas salinhas, eu vejo tantos frutos com esse trabalho. Teve uma vez que uma mãe chegou em mim e falou, fazia umas 3 semanas, ela tinha chegado em mim e falado que o filho dela estava com problemas com a aparência, estava se sentindo muito feio, os amigos zoavam ele na escola, que ele estava muito mal. Passou um tempo, eu dei uma aula sobre esse assunto, e ele estava no dia, sobre a gente se amar do jeito que Deus nos fez, que Deus caprichou quando Ele criou a gente. Foi uma aula bem legal. Eu usei aquela música da Massinha, da Aline Barros, eu usei aquela música para falar sobre esse tema. Isso foi numa terça-feira. Chegou no domingo, a mãe já veio falar comigo, falou que na própria quarta-feira o menino já chegou bem da escola, ele mudou o comportamento dele, parou de ligar porque os amiguinhos falavam. Na verdade, ele conseguiu cortar o que os amiguinhos falavam, porque ele disse que ele aprendeu na igreja que Deus tinha feito ele do jeito certo, que Deus tinha caprichado quando fez ele. Então olha que legal, o que a salinha não faz na vida de uma criança. Então, na minha opinião, eu sou favorável a ter salinhas para a igreja. Se a sua igreja ainda não tem salinha, ou você acha que não tem uma estrutura, começa aos poucos. Junta umas crianças, leva lá fora, em um espaço que tiver, dá um pedaço do culto, só uma aulinha para eles lá rapidinho, faz algo legal, vai mostrando para o pastor e para a igreja esse trabalho, eles vão ver a diferença e eles vão começar a apoiar você. Mas se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião também. Já dei a minha, quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Você é favorável ou não às salinhas na igreja? Você acha que a criança aprende mais na salinha ou dentro do templo? Há uma observação importante. Na minha igreja tem culto que as crianças não vão para salinhas. De congressos, de qualquer grupo, a criança participa do culto e Santa Ceia, a criança também não vai para a salinha. Ela participa do culto todo mês. Então ela não fica 100% na salinha. A minha igreja tem culto de domingo, de terça e de quinta. Tem salinha de domingo e terça. Nas quintas-feiras também as crianças ficam dentro da igreja. Então você não vai estar excluindo a criança totalmente da igreja e deixar ela só na salinha. Ela vai participar dos cultos públicos também. Então por hoje é isso. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Como eu já disse, deixa seu comentário aí, fala a sua opinião. Compartilha com seus amigos esse vídeo. E me segue no meu TikTok e no meu Instagram. Nos dois é @tiojoãomarcelo. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Até mais. Beijos e tchau.